A vida de Lula está em risco. Eu sempre tratei com certo desdém esse assunto, nunca acreditei que isso pudesse ser possível, tanto que quando o Joaquim Barbosa falou que ele temia pela vida do Lula no segundo semestre de 2022, eu menosprezei, fiz um comentário na época, mas não achei que seria relevante. Mas eu começo a rever minha posição. E começo a rever minha posição porque o bolsonarismo não é simplesmente um movimento político. O bolsonarismo ele é uma religião formada por pessoas fanáticas e perigosas. E à medida que Bolsonaro começa a ficar ameaçado de ser preso e não de perder, eles podem ficar mais radicais. Coloque nos comentários, você se preocupa que algo possa acontecer com Lula? Você acha que os bolsonaristas eles podem fazer algo contra a vida do Lula? Deixe também o seu like no vídeo e venha ser membro do canal. É apenas R$ 1,99 por mês, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, basta clicar nesse botão azul aí embaixo. E o bolsonarismo, pessoal, nós estamos falando, já faz um tempo que a gente não fala sobre isso aqui no canal, mas o bolsonarismo ele é uma seita religiosa e é por isso que ele é tão perigoso assim. Porque o bolsonarista, ele não é simplesmente um fanático político, não, ele vai muito além. Bolsonaro conseguiu ao longo desses últimos anos atrelar a imagem dele a uma imagem de Messias, a uma imagem messiânica, e isso é muito forte na cabeça da população, principalmente na cabeça do mais fanático e do mais radical. Porque vocês sabem muito bem que o Bolsonaro, ele é um líder espiritual e ele se transformou nisso. Em 2019, nós tivemos aquela emblemática fala em uma das centenas de marchas para Jesus que o Bolsonaro compareceu, que um celebrante, se não me engano era um pastor, disse que Bolsonaro não tinha Messias no nome à toa. Ou seja, eles estavam atrelando o Bolsonaro já a Jesus e a entidades superiores. E ele gosta de sempre entoar o nome de Deus. Deus, pátria e família. Eu sou um enviado de Deus. Se Deus quiser, eu não saio daqui. Só saio daqui se Deus quiser. Então há uma questão muito messiânica forte. O Bolsonaro como se ele fosse o próprio enviado por Deus, como se ele fosse o próprio Jesus. E pelo fato dele ser não uma liderança política, mas uma liderança espiritual, isso começa a tomar um caráter de seita que é perigoso, ainda mais para essas pessoas que são fracassadas, porque o bolsonarismo é um movimento de pessoas fracassadas, é um movimento que ele se move pelo ressentimento. E o mais importante de tudo, Bolsonaro é um espelho dessas pessoas. Reportagem do Datafolha mostrou em 2019 e foi reforçada agora em 2020 e 2021 que 30% da população brasileira pensa igual a Bolsonaro. Eles se identificam com o Bolsonaro. E essa identificação com o Bolsonaro, que começou a ficar cada vez maior a partir de 2018, a ponto de haver um esvaziamento de outros partidos, como o PSDB, mostra que Bolsonaro conseguiu, de fato, representar uma parcela da população. Porque os bolsonaristas sempre existiram. Votavam no Maluf, depois votavam no PSDB, no Dória, no Geraldo Alckmin, no Aécio, mas eles nunca ficavam satisfeitos. E com Bolsonaro houve essa identificação. E vendo que o líder deles corre perigo e cada vez mais Bolsonaro vai ficar mais desesperado, porque vocês sabem muito bem que o grande objetivo de Bolsonaro não é vencer o pleito, porque ele sabe que ele já perdeu, mas sim perder de pouco no segundo turno, para poder entoar a narrativa de que ele é um perseguido político. E ele tem falado isso contra o STF, contra o TSE. Estão querendo me prender, ele já falou. Estão querendo dar a vitória para o outro. É uma conspiração que estão fazendo contra mim, porque eles querem me prender. E isso acaba inflamando a sua base de militantes. E ao ver, e quando um fanático religioso vê algo que está ameaçando a fé dele, os seus próprios dogmas, porque eles acham que o Bolsonaro é um mito, eles podem fazer alguma bobagem como já estão fazendo. E é uma bobagem grande se você não se inscrever no canal. E coloca nos comentários o que você achou de toda essa introdução. Você concorda que o bolsonarismo é uma seita? Deixe nos comentários. E se você acha que é exagero, não é. Lula já foi atacado 2 vezes ao longo desse período. 2 vezes. E também o juiz que prendeu o Milton Ribeiro também foi atacado. O jornal Folha de São Paulo também foi alvejado. E todos esses assuntos acabam ficando ainda mais perigosos e preocupantes, melhor dizendo, depois que aconteceu com o ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Vocês viram o que aconteceu? Um fanático, um alucinado, desempregado, desesperado também, conseguiu em casa, de modo completamente artesanal, desenvolver uma arma, porque lá no Japão é proibido, é muito difícil você conseguir ter uma arma. Ele conseguiu fazer em casa uma arma, tamanha frustração, revolta dele, e ele acabou alvejando o primeiro-ministro japonês, que faleceu ali na frente de todos. Um ato bárbaro em um país que não é um país violento como é o Japão. E aqui no Brasil, que o fanatismo político está exacerbado por culpa de Bolsonaro, que conclama o seu exército, como ele fala, para defendê-lo. Ora, um maluco qualquer
pode se sentir conclamado, pode se sentir chamado por Bolsonaro para fazer algo contra o Lula. Porque já estão fazendo, pessoal. Já estão fazendo. O Lula, quando ele esteve em Minas Gerais, ele foi sobrevoado por um drone, a comitiva do Lula foi sobrevoada por um drone que despejou fezes em cima das pessoas que estavam lá. Falaram, foi um líquido fedido. Eram fezes, jogaram fezes no Lula. E na comitiva do Lula, depois a pessoa até foi detida, teve que ir para a delegacia prestar alguns esclarecimentos. Mas foi um drone jogando fezes. Essa semana, quando o Lula esteve na Cinelândia, no Rio de Janeiro, houve uma explosão de bomba. Jogaram uma bomba caseira dentro de uma garrafa PET ao lado do palco onde o Lula estaria presente. Naquele momento ele não estava e tinha algumas pessoas ali, houve uma explosão, era uma bomba também com fezes, mas acabou não acontecendo nada de mais grave. Mas houve uma explosão com pessoas perto. Então perceba que há uma escalada da violência contra o Lula e contra as pessoas que estão ali. Primeiro foi um drone jogando apenas fé, agora uma explosão. O que pode ser o próximo? O que será o próximo? O juiz que prendeu o Milton Ribeiro teve o carro dele alvejado. Jogaram também ovos, jogaram fezes em cima do carro do juiz. Por quê? Porque ele prendeu o pastor bolsonarista que claramente está envolvido no esquema de corrupção. Envolve também o Bolsonaro, segundo as provas que foram obtidas pelo jornal Folha de São Paulo. O link está aqui no card. Então não é somente algo que envolva Bolsonaro. O fanatismo dos bolsonaristas também se faz presente com terceiros, com pessoas que estão próximas a Bolsonaro, como o ministro da Educação, o Milton Ribeiro, que junto com os pastores protagonizaram o esquema do Bolsonaro do MEC. E o juiz que o prendeu foi alvejado, foi atacado, ameaçado e atacado por bolsonaristas. Então começa a ser criado um clima muito hostil que Lula precisa se prevenir. E você também precisa se inscrever no canal e deixar um comentário. Você acha que essa preocupação é uma preocupação válida com a campanha do Lula? Lula precisa estar preocupado com a sua segurança? E o que aconteceu no jornal Folha de São Paulo? Houve um disparo contra o jornal Folha de São Paulo. Todos esses episódios em menos de um mês. Em menos de um mês tudo isso aconteceu. O prédio da Folha de São Paulo teve um disparo. Dispara bala contra o prédio da Folha. Porque é um jornal que é a Foice de São Paulo, é um jornal dito esquerdista, é um jornal que dizem que é um jornal a favor do Lula contra o Bolsonaro. Há esse fanatismo nos bolsonaristas. Então a campanha do Lula precisa se conscientizar do perigo que é o fanatismo religioso do bolsonarista. O perigo que vai ficar com o desespero do Bolsonaro, porque ele está desesperado, ele está isolado politicamente. Vocês sabem disso. O adiamento da PEC dos benefícios mostra isso, porque o Centrão não quis ficar, o Centrão abandonou a votação. Preferiu voltar para suas bases a votar e ajudar o Bolsonaro. Também tem vídeo meu explicando, o link tá aqui no card. Então, à medida que o desespero aumenta, Bolsonaro começará a falar mais grosso, começará a entoar e a conclamar cada vez mais os seus seguidores. E uma bobagem, uma besteira pode acontecer. Então a campanha do Lula precisa aumentar a segurança, precisa tomar muito cuidado e nós precisamos ficar atentos. Porque esses fanáticos religiosos que seguem o bolsonarismo, que seguem essa seita de Bolsonaro, eles vão fazer tudo para proteger o seu Messias, que de Messias não tem absolutamente nada. Eles não vão permitir que Bolsonaro vá para a prisão sem luta, porque ele está chamando para a luta esses fanáticos religiosos. Eu, de fato, menosprezei. Eu vou deixar aqui a minha fala do Joaquim Barbosa, o meu comentário, mas naquela época eu menosprezei o que o Joaquim Barbosa falou. Mas agora eu não menosprezo mais. Agora, de fato, eu estou bem preocupado. Porque nós tivemos um exemplo em 2018 com o Bolsonaro, o Adélio Bispo. O Adélio Bispo. Mas coloque nos comentários o que você tem achado desse assunto, se você também tem algum tipo de preocupação com o que possa acontecer durante a campanha a partir de agora do segundo semestre.